Bom dia, gente querida, mas bom dia mesmo, com que prazer estamos aí. Alô, Sildinei Peracino do Amaral, alô, Ricardo de Paula, alô, Miriam Correia, alô, Zeca Augusto, alô, Rene Kersia. Daqui a pouco ela estará aqui conosco também, né? Um abraço a todos vocês. Vamos falar dos livros que nós temos aqui na nossa estante no dia de hoje. Olha, Os Grandinetes do Brasil. Essa é a saga da minha família. Na verdade, é o livro do José Roberto de Toledo Novaes, mostrando na capa a cidade, a aldeia de Latrônico, de onde, desde 1850, os meus bisavós, Francisco Grandinete e Teresa de Acóia, vieram para o Brasil com seus 3 filhos, um deles, na época, com 8 anos, meu avô Miguel Grandinete. Uma história e tanto, uma história muito legal, muito bom. Eu quero também registrar aqui esse livro muito interessante do Valdir Comenho, Nas Ondas da Magia do Rádio. Você tem na capa vários cantores, né? Tem Ângela Maria, tem também Calbi Peixoto, e vale a pena, Maísa, entre outras, Marlene Mirinha Borba, Dalva de Oliveira, meu Deus, tanta gente famosa, Vicente Celestino, Blackout. Pois é, vale a pena esse livro. Esse outro livro aqui é da Zíbia Gasparetto, Nada é por Acaso, a grande escritora espírita, Nada é por Acaso. Aqui nós temos aqui um livro muito interessante, que é o do Bruce e Andrea Leninger com Ken Cross, os dois que escreveram, Ken Cross, aliás, A Volta, incrível e real história de reencarnação de James Houston Jr. Mas este sucesso, aliás, esta semana, no próximo dia 17, ele estará aqui. Ele atualmente é o presidente da Conlurb e é um grande escritor. O Sucesso do Seu Negócio é Você, de autoria do Rubens Teixeira, e está em todas as boas livrarias. Aqui a gente vai hoje sortear 3 almoços no restaurante Caçador, o melhor restaurante da Tijuca. Alô, Márcia Miranda, bom dia para você, também para o Mário José. Alô, Michele Lopes Jacomassi, alô, Tiago Carvalho. Caçador fica na Rua Pareto, 42. Se você quiser participar do sorteio, ainda é tempo. Manda o teu recado pelo zap 265-828-828, 265-828-828, né? Daqui a pouco nós teremos aqui o professor Isaías Nascimento, professor Isaías, sempre preocupado com o rádio. Aqui nós temos 2 troféus do Instituto Mais Memória da Presidência do nosso querido professor Isaías Nascimento. Esses troféus foram nos dados exatamente na Feira da Providência, nas 2 feiras as quais nós tivemos a honra de estar lá. Muito bem. E você, minha gente, eu quero mandar um alô para Cruzeiro, no estado de São Paulo. Sempre eu lembro do Mérito Mantiqueira, que tão gentilmente nos foi dado por inspiração do comunicador Alves Júnior, com o Diego, com a turma lá do Breno e o Thales, todos lá da Câmara Municipal da belíssima cidade de Cruzeiro, no estado de São Paulo. Um alô para o Tiago Carvalho, que está assistindo a gente. Alô para Marli Domingos, que também está assistindo a gente. E olha, se você for aí clicando, a gente vai ter muito prazer de falar o teu nome, tá bom? E aí é o nosso bom dia, né? Esperando que o dia tenha a alegria que o nosso Sildinei nos desejou nesse exato momento em que abrimos o programa, né? E tomara que tenhamos realmente muita alegria, né? A ideia é essa, força, energia, porque o povo brasileiro precisa de alegria, de força, de energia para aturar esses políticos que nós temos. É ou não é? Meu Deus do céu, quanto imbróglio, né? Primeiro, tem a ver com o governo do Estado. Aliás, eu não sei se chamo de governo ou se chamo de desgoverno, levando em consideração o estado de penúria que o nosso Estado se encontra. Hoje está havendo, mais uma vez, aquela Polícia Federal, aí tem a ver com o governo federal, está fazendo aí mandado de busca e apreensão de empresários e políticos, mais uma vez a história da Lava Jato, né? E que a gente espera que continue funcionando. Mas o detalhe é o seguinte: o governador do estado nomeou para a vacância
do Tribunal de Contas, de um dos cargos do Tribunal de Contas, um cidadão que é deputado e que era líder do governo. E aí deu a maior celeuma, sabe por quê? Porque, segundo os técnicos, só poderia ser nomeado alguém de carreira, alguém concursado. E daí a oposição, mais a associação da área, a associação técnica, né, dos auditores do Tribunal de Contas, entrou na justiça contra o governo do Estado. Aí o governo do Estado foi pedir ao procurador de justiça do Estado que o defendesse. O procurador disse, não defendo. Aí o governador Pezão demitiu o procurador. Meu Deus do céu, né? E aí aquela história, causa muita estranheza isso, como é que o ex-líder do governo vai ser do Tribunal de Contas? Aí ele acha que não tem nada demais, né? Ah, mas não tem nada demais, mas como não tem nada demais? O senhor foi líder do governo, o senhor está sendo nomeado pelo governador. Na hora de aprovar as contas, será que vai aprovar direitinho? Essa é a pergunta, essa é a dúvida que se tem. Então, primeira lambança. Segunda lambança, 171 clínicas, notou a coincidência do número 171? 171 clínicas da família do município do Rio de Janeiro estão em greve. Os médicos estão fazendo das tripas o coração para atender a população, mas não tem remédio, não tem aparelhagens quebradas. As enfermeiras também lutam denodadamente para tentar desenvolver a saúde. Houve até manifestação ontem nas ruas do Rio de Janeiro a favor de mais saúde. Agora é aquela história, gente. Olha que cambada de sem vergonha essa turma de político com raras exceções. Porque Copa do Mundo nós tivemos. Vocês se lembram do legado da Copa do Mundo, daquele entusiasmo, né? O Pelé, coitado, é um ingênuo, né? Mandando as mãos para cima na hora, Copa do Mundo do Brasil, e não sei o que e tal. Cadê o legado? Cadê o legado? Vai ver o Maracanã como é que tá. Vai ver. Por outro lado, aí tivemos o quê? As Olimpíadas. Nossa! Nunca um país da América do Sul teve uma Olimpíada. O Brasil teve. Mas o Brasil não tem saúde. Essa é que é a triste verdade que nós estamos vivendo no dia de hoje. Não, saudáveis, a grande maioria da população espera estar, né? Saudáveis existem. O problema é se você tiver um problema de saúde. Você vai recorrer à clínica da saúde, cujo o prefeito Crivella diz que é cuidar das pessoas. É assim que o senhor está cuidando das pessoas, prefeito? É assim que o senhor está cuidando? Ah, mas eu peguei déficit e tal. É a conversa de todo político. Claro que no momento que essa coisa reverter, nós seremos os primeiros a chegar aqui e vamos estar elogiando, e vamos estar dizendo, olha, puxa, bacana, tá vendo? Olha, vou me penitenciar, mas agora é hora de crítica veemente. Agora é hora de falar com o seu prefeito que ele não tem que ficar viajando, não, que ele tem que cuidar das pessoas como ele prometeu cuidar. Nós temos clínicas da família. As clínicas da família, o objetivo das clínicas da família era exatamente aquele de atender aqueles casos mais simples e fazer uma triagem. O que está acontecendo? As clínicas das famílias estão fechadas e aí está sobrecarregando as emergências dos hospitais que já estão lotadas. Então é um absurdo. É aquela história. Aí fica o governador Pezão, isso não tem a ver com o município, mas tem a ver com a bagunça que é o Estado. Aí fica preocupado em nomear o cara do Tribunal de Contas, que por sua vez é deputado. Aí aparecem os deputados de terno e gravata. Você sabe por que eu não boto terno e gravata? Em sinal de protesto. Primeiro que eu não gosto de andar envelopado, eventualmente até é necessário, né? Mas em sinal de protesto para dizer, olha, eu não sou político profissional, porque o que nós temos no Brasil não são políticos preocupados com o povo, nós temos políticos profissionais que se preocupam, não, a única forma que digamos assim, a classe média que ganha, que luta para ganhar, os caras entendem assim, não, a forma é eu ser político, que aí eu mando a mão no dinheiro do povo. É um negócio absurdo, é um negócio que a gente realmente não pode tolerar. Falta de vergonha mesmo. A expressão, até eu vou pedir emprestado ao Boris Casoy, que é um jornalista que nós todos admiramos, né, que diz assim, é uma vergonha.
Então essa é que é a história, é uma vergonha. Né? Aí a gente começa a entender toda essa história de insegurança, toda essa história de entrada de armamentos. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Há muitos e muitos anos atrás, eu estou no rádio aqui no Rio de Janeiro desde 1971, você vai ver que tem mais de 40 e tantos anos. Muito bem. Agora, eu fiquei um tempo na Globo e depois fui para a Rádio Tupi. Na Rádio Tupi eu fiquei por volta de 20 anos. 20 anos, se for contar as idas e vindas, que eu fui 3 vezes para a Rádio Tupi, saí, depois voltei, aí seriam uns 23 anos. Nós vamos ficar nessa última vez. Pois bem, há 20 anos atrás, um grande produtor, advogado, hoje em Niterói, o Arnaldo Risenberg, era produtor meu e era produtor do Silvio Samper. Aí o Arnaldo, na ocasião, falou: Fernando, eu fiz um contato com o major daquela época, o major Relações Públicas da PM, e eu gostaria que você e o Samper almoçassem com a cúpula da PM, e porque a gente tinha perguntas. E a gente foi a um almoço descontraído, na época, na churrascaria Estrela do Sul, em Botafogo. E ali estava a nata da PM, o pessoal que comandava a PM. E naquela ocasião, gente, eu estou falando isso há 18, 19 anos atrás. Há 19 anos atrás, eu fiz uma pergunta a um dos coronéis: como é que entra tanta arma? Porque já naquela época, agora ainda a PM tem lá também o seu fuzil, essa coisa. Na época não tinha. E os bandidos já estavam com fuzis. E aí eu perguntei: como é que entra tanto armamento no Brasil? E na verdade, o que um deles me respondeu tem a ver. Disse: olha, Fernando, a pergunta não é essa. A pergunta é por que sai dos grandes países. Sai de países muito maiores que o nosso. É verdade, nós sabemos, a guarda costeira do Brasil é falha, né? A aduana pior ainda, né? Tem funcionários que são dedicados e denotados, mas não tem as condições ideais, e deveria ter, e aí é falha do governo central, é falha do governo estadual, né? Mas sobretudo do governo central. Agora, aquela história, na realidade, por que sai? De onde sai? Dos grandes países, desses países que defendem os armamentos. Qual é o maior fabricante de armamento do mundo? É os Estados Unidos da América. Essa beleza que todo mundo elogia e que faz guerra em tudo quanto é lugar. Né? Olha, eu estou muito à vontade para dizer, porque eu vou dizer para você uma coisa. Eu sei falar inglês. Quando eu era garoto, eu fui diretor, como é que era mesmo? Diretor social, diretor cultural da Brasil Estados Unidos na época de Juiz de Fora. Então eu tinha muito contato com o norte-americano. Os Estados Unidos, para eles, é uma maravilha. Para quem foge daqui e vai morar lá, também fica sendo, né? Desde que a pessoa se atenha digamos assim, às regras naturais daquele estado. Então, para o cidadão norte-americano, não tenha dúvida, é um belo país até o momento em que o filho dele vai lutar numa dessas lutas inglórias, tipo o Vietnã, que aconteceu, o Afeganistão, que ainda está acontecendo, e aí acontece o trauma, né? Porque é evidente, um país que para si próprio tem talvez a melhor condição ou uma das melhores condições de vida que um país possa dar, mas que infelizmente, por se meter muito em guerras para lá e para cá, milhares de jovens enterram a idade. Então eu tive também a oportunidade de conhecer, de ter conhecimento de famílias traumatizadas porque perderam seus filhos em guerras que não têm a ver. E tudo isso por quê? Pelo fabrico de armamentos em demasia. E aí fabrica em demasia, tem que vender. E sai vendendo e cai na mão de marginais, e aí acaba havendo toda essa insegurança. Junta essa insegurança, junta essa falta de educação no Brasil e, sobretudo, junta também o mau preparo ou o despreparo dos políticos, o resultado todos nós sabemos. Abraço para Denise Guzmán Silva, abraço para Cida Souza. Eu vou dizer para vocês que hoje eu estou muito feliz. Eu vou ter oportunidade de mostrar para vocês o que eu estou falando, né? Eu tenho um telão aqui, você vai ver que na verdade o objetivo desse telão é fazer com que os nossos convidados e a gente também tenham uma notícia daquilo que está acontecendo, tá vendo? Esse telão aí. Eu vou pedir para momentaneamente, Samira, sem tirar essa imagem, que você troque essa imagem
Eu tinha um outro, só bota YouTube aí, por favor, só bota Fernando Sérgio. Vou explicar exatamente o que eu estou falando, para você ver de que eu não estou falando à toa, para você ver o resultado do nosso trabalho, que é muito importante. Só botar YouTube, botar Fernando Sérgio ali na pesquisa. Você vai ver o que eu estou dizendo. Estou pedindo até para a Samira, depois você vai me dar, por favor, o sorteado hoje do Caçador. Enquanto ela faz isso, eu queria lembrar que Caçador é o melhor restaurante da Tijuca. Caçador, você tem mais de 20 pratos de almoço na rua Pareto 42. O que eu quero mostrar para vocês não é isto, ou é isto? É isto sim, né? Pois é, calma, com calma a gente vai. É isso mesmo. Então, nós vamos mostrar para vocês o seguinte. Nós hoje atingimos no YouTube, em matéria de pesquisa, de busca, 2.060.000 resultados. É uma maravilha, porque realmente você encontra aí todos os nossos programas no YouTube, e nós atingimos, desde março até hoje, 2.060.000 resultados. Como é que eu sei que é assim, Fernando? É muito fácil. Você vai no YouTube e você coloca lá, você bota YouTube, vai abrir o YouTube. Aqui em cima, olha, você coloca Fernando Sérgio, e aí você vai ver aproximadamente 2.060.000 resultados. Isso é uma vitória, levando em consideração que é um programa, na verdade, é um self-made program. Lá nos Estados Unidos já existe, aqui não havia ainda. Então nós inauguramos esse tipo de programa. Nós fazemos o programa de acordo com aquilo que imaginamos que deva ser feito. Então, que bacana, né? O Cícero Munhoz, o doutor Cícero Munhoz, cardiologista de primeira, está dizendo: a indústria de armamentos nos Estados Unidos é a maior contribuinte de campanhas políticas. Exatamente, por isso que bota esse maluco desse Trump aí como presidente e aquela história. É isso mesmo. Quer dizer, não só os Estados Unidos também, né? A gente vai dizer da Rússia, que do ponto de vista de civilização está um pouco mais avançada que a nós, que a gente que fabrica o AK-40, sei lá como é que é o AK, qualquer um, AK-47, não sei, não entendo de arma, não quero entender, só lamento que essas armas estão tirando vidas produtivas, vidas de pessoas honestas, que vão e vêm, que são pessoas capazes, que são pessoas que estão lutando, desde o doutor mais qualificado até o gari. Porque aquele que trabalha dignamente não merece ter a vida ceifada da forma que está sendo ceifada pela irresponsabilidade dos nossos governantes. Essa é que é a verdade. Que a gente pense muito isso. Sabe por quê? Porque está chegando a eleição aí. E na hora de chegar a eleição, companheiro, procura votar em pessoas que não têm um comprometimento. É uma vergonha. Eu tenho um vídeo que mais tarde eu vou passar, o que me mandaram um vídeo de uma festinha na casa do Zé Dirceu, em Maricá. Na casa do Zé Dirceu em Maricá, a festinha, ele dançando loucamente, é prisão domiciliar. Essa justiça brasileira é uma mãe, é ou não é? E a gente fica assim, fica pasmo de ver essa gente solta, porque isso aí não é prisão domiciliar. E tem lá o João Kleber animando, pelo menos é o que me disseram. Quer dizer, tinha até traveco, enfim, paciência, né? Vamos agora a Samira, eu vou cumprimentar a nossa querida visita hoje, a doutora Reni Kercher. Doutora Reni, bom dia, está muito bonita. Fernando, muito obrigada. Toda de azul, minha cor preferida. Isso. A da Samira é o vermelho, a sua também, você é flamenguista, né? Sou. Você é flamenguista, Sou. Eu já não gosto do vermelho, muito menos do Flamengo. Mas um grande abraço aos flamenguistas, claro que é brincadeira. Isso. Né? Um abraço a todos, né? Que o esporte tem que haver paz, né? Exatamente. Tem que ser motivo de união, não de desavença. Tem aquela velha frase: se todos gostassem do verde, o que seria do amarelo? Não é mesmo? É uma coisa produtiva, né? O esporte ele une, ele agrega, né? A rivalidade que é desagradável. Verdade. A Miriam está aqui, a Miriam está mandando um abraço, né? Te amo. Já estava antes de você chegar. Samira Valente, bom dia. Tudo bem, Samira? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Muito bem. Ô, Samira Valente, qual foi a pessoa sorteada? Ela pode ir ao Caçador de segunda a sexta-feira, com mais duas pessoas. Com mais duas pessoas, e a despesa corre por nossa conta. Sim, né? só muito bem. Sobremesa e bebida à parte. Certo. Fábio José da Silva.
Fábio Bito. Nossa, meu ouvinte de Final muitos telefone anos. 849, tá? Então, repita, por favor. Fábio José da Silva ou Fábio Bito. Fábio Bito, que é meu ouvinte de muitos e muitos anos. Que maravilha, Fábio. Parabéns. Se você quiser já ir hoje almoçar, fique à vontade até sexta-feira, não é? Você pode almoçar lá no Caçador, tá bom? Sábado e domingo não, porque aí muda lá o cardápio e fica diferente. Então você viu aí, ó. Então é aquela. Aí a Samira já voltou, já está ela aparecendo aqui. Esse é o telão que a gente tem, não é? Onde as pessoas ficam aqui, são os vários comentários. Você vê, olha aí, o Cícero Munhoz, você vê o Ricardo de Paula Ferreira, a Denise Guzmán. Nossa, gente, tanta gente, né, que aqui já não dá para mim ler. Cida Souza, olha, a Icleia Cardoso de Queiroz, que outro dia foi almoçar no Caçador, são muito. Sidney Muniz, Kevin Monteiro, olha, e vão chegando as pessoas, que maravilha. Mas o que eu fico muito feliz e a gente vai botar até um teaser, como eu chamo, na minha época de publicitário era teaser. Hoje eu não sei se o nome é esse, é aquelas pastilhas que a gente coloca no Facebook, né, comemorando os 2 milhões de resultados, né? Bota lá no YouTube, não confia na minha palavra, vai no YouTube, Fernando Sérgio, né? E você vai ver 2 milhões e 60 mil resultados. Detalhe é o seguinte, que isso aí muda, sabia? Porque, na verdade, é a aferição de cada dia. Hoje pode ter 2 milhões, amanhã pode ter 1,5 milhão, já teve época no início de ter 400, 600 mil, mas a gente fica muito feliz. Isso é a soma de todos os programas, né? Não entenda como uma audiência única, mas isso é que é importante. Mas poder divulgar esse trabalho. Que maravilha, não é isso? Alô, Haroldinho, nosso querido Haroldo de Andrade Júnior. Haroldinho, uma das pessoas mais talentosas. Eu mostrei os livros, Samira? Mostrei os livros, né? Mostrei os livros hoje, muito bem. É que hoje tem tanta coisa para fazer. Gente, agora nós vamos para a prece de Cáritas. E depois da prece de Cáritas, sem mais delongas, nós vamos ouvir Noites Traiçoeiras e depois vamos para a sala de visitas. Vamos lá? Eu vou virar isso aqui, porque é a nossa câmera Multipoli Plus, né? Gente, eu tô com umas câmeras aí, cada dia eu tô querendo estrear uma, então fica meio complicado, mas é porque realmente hoje em dia é impressionante a tecnologia que nós temos, né? Não quero isso aqui, não quero essa coisa aqui, eu coloquei, olha, tá vendo? Tô colocando o ícone errado. Ô, Fernando Sérgio! Então vamos lá, atenção, que horas são? A hora certinha são 8 horas 22 minutos. Isso é a herança do rádio, ficar dando hora, né? Mas é mesmo, né? Então agora vamos lá para a oração. Vamos lá. Todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente querida, então, já fim de papo, né? Vamos agora lembrar você, hoje o programa, olha, tá lembrando o programa de ontem? Tá aí o app, tá aí o nosso, deu tchutchu aqui. Mas olha, bom dia mesmo, mas hoje não é dia seu, então a gente fica devendo aí o Noites Traiçoeiras, que senão a gente vai, chegou agora também, sabe quem chegou aqui? Olha só, você tá vendo ali a Samira, você tá vendo aí a doutora Rene, nós vamos aí falar com ele, o nosso querido William Laranja, sanitarista, biomédico. Bom dia, William. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Samira, bom dia, Rene. Bom dia ao pessoal que nos dá o prazer de assistir o programa todos os dias. Perfeito, muito bem. Acontece essas coisas mesmo. Você sabe que eu fico tão absorvido pelos nossos queridos convidados, que eu amo, né? De montão. E aí, na hora de operar um negócio ali, eu operei errado. Mas não tem problema, né? De qualquer maneira, surgiu aí o programa de ontem, mas hoje nós já estamos aqui com essas duas figuras realmente muito simpáticas, muito agradáveis. Doutora Rene, meu Deus do céu, olha o sapato da doutora Rene, peraí, olha só, minha gente, meu Deus do céu, hein? Não é pra qualquer um, não. Nossa mãe do céu, não é pra qualquer um, não, doutora Rene. Mas olha lá, vamos lá, vamos começar. A nossa querida doutora Rene trouxe aqui uma série de objetos, né? Que são para limpar a boquinha do neném. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de mostrar pra gente. Você se lembra que teve um programa que perguntaram, existe escova para limpar prótese? O que a gente pode fazer? Então eu trouxe algumas coisinhas diferentes e posso vir trazendo para as pessoas verem. Mas é bom que o dentista sempre prescreva, né? Claro. Porque essa história da pessoa chegar na farmácia e escolher por conta própria é uma coisa assim perigosa. Porque às vezes a gente vê o paciente chegando no consultório com o dente todo desgastado, porque está usando uma escova dura, ou porque a escova com a cabeça muito grande. Então, às vezes o que você pode estar achando que é bom, é ruim, né? Sim. Então a escova para prótese é para prótese. Sim. Tanto faz prótese total ou rote, né? Mas é uma escova bem dura, ó, bem dura, e aqui entre os dentezinhos da própria prótese para não acumular sujeira. Então é uma prótese diferente, dura, resistente, vem escrito, tem várias marcas, ela vem escrito escova para higiene de prótese e aparelho. Então não e acha em qualquer farmácia, doutora? Acha sim. O limpador de língua são vários modelos, né? E vem aqui já mostrando, ó, tem a linguinha desenhada, a forma que você passa. Tem vários modelos. Esse aqui é um bem simples, eu gosto e é o que eu uso, tá vendo? Sim. Ele tem aqui uma parte que é o que puxa o sujinho da língua. Então você faz nesse sentido. Pequenininho, dá numa necessaire, né? Então a língua tá aqui, ó, você vai fazer só isso, ó. Isso agora, também na farmácia. Na farmácia. Agora tem outro modelo de limpador de língua, ó. Olha, esse é diferente. Tá vendo? Você só segura assim, ó. Com licença. Tá vendo? Você segura assim, nesse sentido. Que é o modelo original. Esse não tá com a marca, mas Colby é uma dentista, se não me engano, de Belo Horizonte. Foi ela que fez o primeiro limpador de língua com esse design. E aqui no Brasil, como tudo é um desrespeito, só copia-se. Copia-se, né? É verdade. É muito triste, mas é verdade. Esta aqui é pro bebê, olha só, que a mãe coloca o dedinho. Meu dedo é grosso, eu sou pequenininha, mas o dedinho,
Tá vendo, ó? Sei. Eu Tá. acredito que nas outras mãos o dedinho vai até o final. Exatamente. Acho que é de assim tanto trabalhar, né, Fernando? Dentista, 38 anos de dentista, trabalharam muito, estão todos fortes. Mas limpa aí o dentinho, aí né? limpa o a dentinho, gengiva. a língua, a bochecha, olha aqui, ó. É um siliconezinho, tá vendo? É bem suave, né? Bem suave, né? Certo. Quando tá recém-nascido no hospital, é aquela fraldinha mesmo, que se usa, né, que eu já falei aqui, com soro fisiológico, uma aguinha mineral, né? Certo. E tem este aqui que já é, ó, de 4 a 24 meses, quer dizer, com 4 meses. Tem neném que já tem dentinho com 4 meses, né, gente? Tem, olha que coisa mais fofa. Olha, deixa eu... Ó. Olha só. Mas vem escrito, viu, Fernando? Ó, 4 a 24 meses. Entendi. 4 São para aqueles primeiros meses. dentinhos. Os primeiros dentinhos, né? E é mais suave nessa cerda, né? Com certeza. É feito com muito amor e carinho. Puxa, que interessante. Para os bebês. Então Quer é dizer, sempre importante. Então estamos aí mostrando, né, Obrigada. que existem essas opções. E para a pessoa, né, doutora, não esquecer de limpar a língua, né? Porque tem muita gente que até hoje não limpa a língua, né? Escova o dente e deixa aquilo do jeito que tá. E depois faz assim, ó, aí fica aquele negócio feio, azul. É isso, e o bafo que fica também, A litose é o bafo tradicional que a gente conhece como bafo mesmo. Eu aconselho que façam e observem. Fica na pia, né? Sim. De preferência na frente do espelho, bota a linguinha pra fora e puxa. Mas não dá ânsia, não? Não dá, porque tem gente que fala assim, mas me dá ânsia. Escovar dá ânsia, mas limpar. Escovar, assim, agora com limpeza não. E é interessante porque sai muita sujeira, então as pessoas ficam assim impressionadas com a gosma, né? Tem gente que tem uma camada, a camada amarela tem uma de chuva de coraçõezinhos aqui agora, muita gente vendo, muita beleza, um grande abraço Leila a todos. Aparecida Proença, muito chique, Beijo, doutora Leila. Rene. Karina Barros também está assistindo. Beijo, Karina. Puxa, que maravilha. Então, a língua é um foco, né? Para disseminar essas bactérias para o resto do organismo. Eu já falei aqui que até pneumonia, às vezes a pessoa tem a pneumonia, mas como? O que aconteceu, né? Se fizer o exame vai ver que a bactéria, o vírus veio da boca, porque a língua mantém essa macrobiota, todas essas bactérias, né? Junto com o resto de alimento. Verdade. A Karina Barros está assistindo também. A ouvinte que eu peço perdão, mas eu perdi o nomezinho dela. Eu acho que era a Márcia, né, que perguntou: cadê a doutora Rene? Semana passada ela não pôde vir. Ela deixou o programa? Falei: não, é que ela tem 1000 afazeres em dezembro, né? Não é fácil, é um mês de muito trabalho, né, doutor? Muito, graças a Deus. Muito bem. Eu posso dizer o mesmo do William Laranja ou já é um mês mais tranquilo, novembro, dezembro? É um mês de gastos, né? Vamos dizer assim, é onde começam os gastos. Né? Porque tem presente, né? Natal, né? Toda aquela despesa que você tem no final de ano e já preparando para o começo do outro ano, ou seja, matrícula de colégios, essas coisas aí que deixam a gente um pouco sufocado nessa época. É verdade. Olha, Fernando, quem pediu para mandar um abraço para ele, que embora o programa ele nunca consegue ver ao vivo, porque por causa da diferença do fuso, o Marcos Santos. Olha, que bacana, que está nos outro Marco. Está sempre ligado. É o Marco, é Marco Silva. Marco Silva. Um abraço para o Marco. É porque ele agora está vendo de tarde, mais à tarde, porque agora com a diferença do fuso horário, o programa lá começa às 5 da manhã. Então muita gente que me via às 6 da manhã está vendo na parte da tarde. Aí não tem como fazer interlocução, entendeu? Porque aqui nós estamos ao vivo, né? Então a Márcia está pedindo para mandar um abraço para a Tânia, que é a irmã dela, o Wellington Catão está assistindo a gente, Flávia Medeiros também aplaudindo. Que maravilha, né? Abraço, minha querida. Você sabe, eu tô comemorando, a Rene viu, não sei se você viu, mas é um motivo da gente dividir esse sucesso, né? A gente está comemorando 2.060.000 resultados no YouTube. Então é uma coisa realmente bastante esclarecedora, muito interessante. Lembrando, a gente não pode exagerar. Eu tinha um amigo que vinha aqui que dizia assim: mas isso aí é a soma de todos. É verdade, você não tem uma pretensão de atingir, pelo contrário, você ao vivo depende muito, varia muito, é variável, né? Principalmente agora no horário de verão.
né? Então fica mais variável. Mas o somatório é muito bom, né? O somatório de 2 milhões é qualquer coisa extraordinária. Aliás, eu quero parabenizar também ao nosso querido Luizinho Campos pelo canal Tasla, né? Que já chegou também a 1 milhão. Então faz só que na base do humor. Por falar em humor, vamos falar um pouquinho de política? Nossa. Aí começa a complicar. Muito. Sabe o que acontece? Me ocorreu o seguinte: o nosso querido professor Isaías talvez ainda venha, mas acho pouco provável. Ele confirmou ontem que viria, mas deu algum problema. Ele queria falar da proclamação da República, que seria que a data é amanhã, né? Então eu tenho uma curiosidade que eu não quero influir, depois vou dizer a minha posição. A curiosidade é o seguinte: será que se fôssemos parlamentaristas a situação do país estava melhor? Porque na época do Império era parlamentarismo, quer dizer, na verdade era quase absolutismo, né? Não chegamos a viver intensamente um parlamento, né? Mas o parlamento tem o seu benefício com relação às crises, né? Porque você tem um presidente. Eu estive em Portugal, fui até, sabe que eu fui ao Palácio da Presidência? Pois é, tivemos lá e tal. É evidente que o presidente não nos recebeu, mas a gente viu o palácio. Só para não dar uma importância devida, a gente foi visitar o palácio. Aliás, é curioso que é um palácio meio... Naquela época era rosa, não sei como é que está hoje. Abraço para o Jorge Trigo, lá em Lisboa, que está nos vendo. Professor Jorge Trigo. Então, em Portugal, você tem o presidente, né, que geralmente é uma pessoa ilibada, né, uma pessoa que, digamos assim, tem todo o respaldo, né, político para dar estabilidade ao país. O presidente representa o país, né, nas embaixadas, nas festas, enfim. E tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, se fizer M, ele cai em 3, 4 meses. E aí substitui e não há crise. Isso seria, é o que se volta a falar aqui no Brasil. Doutora Rene, você prefere o parlamentarismo ou prefere o presidencialismo? Do jeito que o Brasil está. Meu Deus, não me acho capaz de opinar. Eu acho que aqui nós estamos num momento que não dá para você acreditar que nada funcione, né? Desculpa, só uma correção, que eu errei o nome da Thelma. O nome dela é Thelma. E a Márcia, que é a irmã, não é Márcia. Beijos, a minha irmã é Tânia Pereira. Então um beijo para Tânia Pereira. Desculpe interromper você. Vamos lá. Então, a gente fica na dúvida, né? Eu não sou muito politizadora, não tenho esse... Você sabe que a pessoa que é da área biomédica... Sei. Eu sou muito... técnica, né? Focada na minha profissão, nas coisas... E a política nunca foi assim, sempre tento me inteirar para votar o menos ruim possível, para tentar acertar, saber da vida dos políticos, né? Eu vi aquele videozinho que você falou ontem do Zé Dirceu dançando, né? Falei hoje. Eu ouvi. É um deboche com a nossa cara, né? Entendi. É um deboche, né? O cara está preso em casa dançando. Maravilha. O parlamentarismo, será que o primeiro-ministro vai... Mas se não for, muda rápido. Muda rápido por outro, que aí compra um cargo, né? É melhor do professor Isaías definir. Vou falar que nem a Glória Pires, né? Isso que falou assim, eu não me acho apta a opinar. Qual é a sua opinião? É a mesma opinião da doutora Rene, né? Nós ficamos envolvidos dentro da nossa técnica, dentro da nossa profissão. Mas você falou em Portugal que o presidente é aquela pessoa ilibada. Infelizmente, pessoas ilibadas na nossa política hoje. Mas pode aparecer. Pode aparecer. Pode. Bom, eu me defino. Eu sou jornalista e eu diria para você que eu sempre fui parlamentarista. Acho que o parlamento, na verdade, isso acontece, por exemplo, na Inglaterra. Isso acontece, me parece que na França também, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não. Mas os Estados Unidos é uma outra história, né? Basicamente é dominado por dois partidos, tanto o democrata quanto o republicano. Existem pequenos partidos, mas que não têm expressão, então a coisa fica mais fácil, né? E o parlamentarismo, ele previne de crise. Porque, por exemplo, o governo Temer, no meu entendimento, já teria caído se fosse parlamentarista. Porque as pessoas votariam da maneira mais simples possível. Então, ele dá mais estabilidade. E há pessoas probas no Brasil, na política, em torno de talvez 15% a 20%. Eu não vou citar
agora, digamos assim, o nome, mas existem pessoas que você pode confiar. Claro. Então, agora, tudo é uma questão de exercício, né? E é questão de ponto de vista também. Na atual conjuntura, o nosso presidencialismo ele dá muito poder ao presidente e, consequentemente, se o cara errar, ele fica 4 anos e não tem possibilidade de ser tirado, né? Aliás, aconteceu com a Dilma, né? Mas mas voltando ao assunto que vocês gostam demais, Isso. voltando à saúde, as clínicas de saúde estão todas em greve no município, porque tem médico com boa vontade, tem enfermeiros com boa vontade, mas não tem remédio, e muitas delas estão com os aparelhos todos quebrados, William. É verdade, para você ter um serviço funcionando, não basta apenas o pessoal trabalhando, precisa de insumos e manutenção, né? A estrutura toda, tanto administrativa como técnica, salários também, né? Claro, aí o pessoal, poxa, trabalha com mais afinco, né, vamos dizer assim, mas a pessoa que está catando moeda para pagar uma passagem, para ir trabalhar, é só por muita dedicação mesmo. Eu acho que... Mas não é só de agora não, viu, Fernando? Pode ser que esteja pior, mas em 1975 eu trabalhava no Getúlio Vargas e eu me lembro que chegou um paciente na ala médica, né? Sofreu um scalp, então cortou aqui e o couro cabeludo foi todo embora, né? Pra trás, né? Uhum. Então, repuseram, mas não tinha muita gente para trabalhar. Plantão à noite, né? Acidente, né? Um monte de gente. E a gente se dispôs da odontologia a ajudar a fazer a sutura. Cadê a agulha? Porque costurar o couro cabeludo é a agulha, né, amigo? É a agulha. A duro grossa. demais, né? E aí, como é que foi feito? Cola tudo? Hoje Cara, teria essa opção. E pra raspar? Porque tem que fazer Uma a raspagem. tricotomia, né? É. A gente chama de tricotomia. Você tem que tirar o pelo, fazer uma desinfecção do local, Um médico ou uma enfermeira tinha lá a sua... Antigamente usava-se muito, né? Não era tanto depilação, né? Era mais gilete, né? Todo Gilete, mundo... é. Então pega a gilete e vai na mão, Meu Deus. tirando... Mas é com aparelho ou a gilete Não, pura? gilete na mão, pura. tá? Gilete pura. É mesmo? Isso é usual? Não, Não. uso. Não, Naquela é porque era o recurso que, Então, era o recurso que tinha. infelizmente, a saúde está sucateada por tão bons profissionais, né? Que eu fico com muita pena quando eu vejo profissionais assim da área de saúde formando, né? E a gente diz assim, que Deus abençoe, né? Que eles tenham um sucesso no sentido de realização de sonho, porque eu não acredito que ninguém da área biomédica se forme, faça apenas ou por ganhar dinheiro, ou por isso. Não, é uma vocação de alma, do fundo do coração. Eu sou apaixonada por odontologia. Sim. Eu sou aposentada há 20 anos. Então, eu tenho uma paixão louca pelo que eu faço. Então, os médicos, né? Você também que é da área biomédica, a gente tem sonhos, a gente quer curar o outro, a gente quer ajudar o outro, a gente quer, sabe? E você tem dificuldade. Os médicos têm que atender em minutos um paciente. Não dá para ouvi-los. Não dá, não tem como. Então, eu acho muito frustrante. Eu não sei se você viu um videozinho de um médico, acho que ele é japonês, Sei. que chorava. Não tem nada. Eu quero trabalhar. Tem muita gente que nem liga para o dinheiro, mas ficam tristes de ver seus pacientes chorando, morrendo. Os pacientes morrem. Eu cansei de ver pacientes empilhando morto, porque não tinha quem fizesse o exame de sangue para poder fazer o transplante, né? Sim. Tá dizendo... Doação do sangue para fazer. É a tua especialidade, de sangue, né? Então o paciente precisa do sangue, mas não tinha quem fizesse o exame, o banco de sangue está fechado. Eu já vi gente morrendo porque o oxigênio faltou. Então, é triste, né? Agora você vê, William e Reni, nós temos aqui vários médicos, né, que a exemplo do doutora Reni, a exemplo de você, colaboram no programa, né? O Cícero Munhoz, que é tenente-coronel da Aeronáutica, foi o médico do João Figueiredo, na época que ele era presidente, e que é nosso colaborador. Amanhã estará aqui
Nós temos o Dr. Silvio Provenzano, que é o chefe da equipe clínica do Hospital dos Servidores. O diretor do Hospital dos Servidores. Não, ele foi diretor, agora é só da equipe médica. Ele mesmo preferiu ficar só na equipe médica. E o Silvio, ele comenta aqui, não é de hoje, né? Eu poderia falar do Dr. Francisco Guimarães também, que vem aqui. Quem mais na vida? O Celso Dantas, Pedro Cirilo, já veio várias vezes, que hoje é o diretor do Hospital da Lagoa, né? E todos eles são unânimes a falar a mesma coisa. E o Silvio Provenzano, então, diz, Fernando, o grande problema que eu enfrento hoje no Hospital dos Servidores é o seguinte, que nós tínhamos excelentes médicos que não eram concursados, porque não há concurso há muitos anos na saúde. E esses médicos, terminou o contrato, eles não renovaram. Então, hoje, cada vez menos médicos com cada vez mais pacientes, Laranja. É verdade. E esse contrato é de 2 anos. No começo, quando começou essa contratação temporária, eram 2 anos, renováveis por mais 2 anos, podendo ainda passar mais 6 meses, né? Porque você não pode atingir os 5 anos, senão... Não sabia disso. Porque senão você tem que efetivar o funcionário. O profissional. Então, o que acontece? Eles trabalhavam 2 anos, renovavam por mais 2 e ainda poderiam ficar mais 6 meses para ter uma substituição da saída dele, na verdade. E hoje eles estão encerrando o contrato com 1 ano, com 1 ano e meio, para não deixar atingir os 2 anos, que seria hipernormal aí. Mas é a falta de verba, principalmente para as OS, né, essas organizações de saúde que estão sendo contratadas, na minha opinião, eu acho que um concurso público seria mais viável. Mas como as pessoas estão sempre criticando o funcionário público em razão da estabilidade que ele tem, né, eu costumo falar o seguinte, nós temos estabilidade, que ótimo, mas não temos fundo de garantia, não temos acesso ao plano de saúde, acesso ao auxílio alimentação, auxílio transporte. É irrisório o que a gente recebe, coisa diferente que acontece hoje na empresa privada. Né? Então o funcionário tem a estabilidade, mas perde muito se for fazer a comparação entre o servidor público e o servidor privado. Agora, de acordo com algumas pessoas que eu tenho ouvido, né, há modificações a serem feitas em termos futuros, não com relação à média dos funcionários, à competência dos funcionários. É o caso aqui do William e de outros tantos que são funcionários públicos. É com relação àqueles que, aquela velha imagem do cara botar o paletó e não trabalhar, porque a estabilidade dá essa possibilidade. E lamentavelmente ocorre isso, ocorre no rádio. A Rádio Nacional virou um cabide de emprego. As pessoas nem vão lá. Então, e virou o quê? Nomeação de político, não é nem concurso. É muito complicado, né? Doutora Rene, quer dizer, de um lado a gente vê a clínica particular, por exemplo da sua clínica, a Renova Vidente, que ao lado de outras que devem haver, evidentemente, no Rio de Janeiro, são clínicas de excelência, né? Onde a pessoa, naturalmente, é atendida na melhor condição possível. Se é possível a nível particular, por que não é possível a nível público? Não esbarra na política? Na má política, na falta de governo? Com certeza, é possível sim, porque como que outros países funcionam? Exatamente. Eu te falei do Canadá. Exatamente. Que o governo, inclusive, banca. Portugal. Anualmente você tem Portugal, né? Você fez uma assistência médica maravilhosa, né? Então, é todo a questão da forma com que o brasileiro leva a desonestidade nos desvios, não só dos políticos, mas quando a verba chega, quando o material chega, vai havendo uns escapes. Todo mundo sabe disso. Tô mentindo? Não, é verdade. Então, infelizmente. Tem gente que vive de roubo de remédio. Nós tivemos aí 2 irmãos que tinham até aras agora, eu não vou lembrar o nome deles, eram donos de um OS e estão sendo procurados pela Polícia Federal, não sei se conseguiram prender ou não. Mas é um exemplo típico disso. Os caras viviam, carros de luxo foram resgatados, né? Porque quando se pode fazer, aliás, o trabalho da Polícia Federal tem sido um trabalho importante. Nossa, né? maravilhoso. Dizer, agora é terrível, porque está condenando a grande massa da população ao desespero. E um profissional como você, como ela também, aliás, você que trabalha na área pública, né, fica frustrado.
porque a tua vocação é ajudar as pessoas, ser respeitado como tal, mas infelizmente você, como disse a doutora Renda, tem uma hora que você não tem material, como é que vai trabalhar? Mal comparando, você tem um cano, né, que a água tem que chegar aqui. A água entra, mas aqui tem vários buracos antes dela chegar no objetivo final. Eu acho que verba tem, só que até ela chegar a cumprir a missão dela, que é adquirir insumos, ela sai para aqueles furos, né, antes de chegar ao seu objetivo final. Verba tem. Olha, nós voltamos... Vamos chegar a essa conclusão. Nós voltamos àquela situação dos 41 milhões que foram descobertos, não é? Daquele, como é que é o nome do homem mesmo? Gedel. O cara era ministro. 51. 51 milhões. Gente, o cara era ministro. Como é que pode? Como é que pode alguém, meu Deus do céu, nomear um cidadão desse como ministro? Né? O cara era ministro. E é inimaginável. O povo brasileiro está muito sem reação. O pessoal fala, mas por que não vão para a rua? Mas o povo brasileiro está muito triste, né? Muito triste. Muito triste. Porque a coisa mais gostosa do mundo é ídolo, né? Eu, quando era pequenininha, eu morava no Você interior de teve, Minas. Meu Deus, aqueles artistas, a gente tinha os ídolos, né? Quem era o seu ídolo? Eram muitos. Gerry Adriano, que foi nosso confrade, né? É do meu tempo, eu era apaixonada pelo Gerry Adriano. É um exemplo, né? Roberto Carlos e outros mais. Mas era muito gostoso, né? A gente via aqueles filmes dos Beatles, né? As mulheres chorando, gritando. É uma paixão, é uma coisa gostosa, é uma expressão de amor, né? E até na política também, né? E é isso que eu quero fazer analogia. Eu me lembro do Juscelino. Juscelino passou na Minas Gerais, com a vassourinha, minha mãe conta. Como eu gostava. A vassourinha era o Jânio Quadros. Então desculpa, troquei os nomes. A espada era o Teixeira Lott, que foi o candidato após. É porque isso aí eu era Juscelino, menina, que era o você sabe, candidato né? Juscelino. Mas era Juscelino era médico, né? Era médico, E era um pé de valsa da melhor qualidade. Então, vivia nos bailes e tal, mas era eu um cara lembro que meu realizador. pai torcia, né? Era politizado e torcia. Hoje em dia a gente tenta ficar alheio e meio que à parte. Porque dói, Pelos né, Fernando? Dói você ver o seu país. Muito. Porque quando eu era pequenininha, eu cantava o hino nacional na minha escola. Né? Eu também. Não é? Que Claro. orgulho, né? Você cantar pelo seu país, você honrar sua bandeira. Hoje eu vejo que as pessoas não são frouxas. Que a pessoa fala assim, cadê o panelaço? Não é, Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Não é frouxa, não. Vai falando aí. A gente está muito desiludido, né? Porque toda vez que o governo chama a população, você lembra dos fiscais do Sarney? Sim. Que loucura que virou? Todo mundo participando dos preços da economia. O brasileiro é solidário, o brasileiro tem coração bom, o brasileiro é guerreiro, regaça as mangas, mas está desiludido. Nós temos que ter um líder na nossa política que nos faça renascer, florescer para o amor ao Brasil e à política. Eu acho que está faltando. É verdade, eu acho que está faltando. Nós tivemos uma perda grande agora, que foi a reforma trabalhista, né? O que foi conquistado a partir da época de Getúlio Vargas até agora, ele simplesmente tirou de nós, os trabalhadores. Com essa mudança e o gozado dessa modificação trabalhista tem um item que é curioso demais. Você livre negociação com o patrão. Quem é que livre negocia com o patrão? O patrão é sempre difícil. voluntário. Se você ganha isso, vai embora. Vai embora. E tem suas razões, não vou dizer que não. Mas tem que ter um árbitro para poder ver o que é possível. E agora essa reforma da Previdência, o que ele está fazendo para aprovar essa reforma da Previdência, que vai prejudicar de sobremaneira a toda a classe trabalhadora, não é verdade? Vamos aposentar o brasileiro com 60. O cara vai viver de quê? Ele vai trabalhar até os 65 e depois ficar em casa aguardando a morte, né? Porque vai ter pouco tempo do provento, de receber os proventos. do recebimento daquilo que ele contribuiu durante 40 anos. Então é muito complicado, a gente está vivendo um momento difícil, mas vamos acreditar que... É governar em prol do empresariado. Vamos passar por isso. Alguns irão passar, outros não.
Porque, na verdade, a desorganização, ela potencializa a criminalidade. Com E certeza. potencializando a criminalidade, ninguém pode garantir. Cada vez que... Hoje, por exemplo, Samira vai com a irmã dela lá no sítio, lá em Guapimirim, né? E vai passar os 3 dias lá, eu vou ficar por aqui, que eu tenho uma série de coisas para fazer. Sempre que a gente mete o pé na estrada, você fica preocupado. Com certeza. Porque a gente tem notícias do que está acontecendo, não há policiamento, é uma realidade. Quer dizer, a polícia se esfalfa. A polícia, a banda boa dela, que é de 70% a 80%, ela luta com o problema de salário e outras coisas mais, e você vê carros quebrados no meio da rua. Eles estão impossibilitados de fazer o trabalho. Eu fui fazer um BO, não tinha papel para imprimir. Tá vendo? Olha só. Eu falei, vou ali comprar. Ele falou, só não se incomoda que seja no verso de outra folha, o rascunho. Meu Deus falei, não, do céu. não, não. Isso dá Quer 3